Olá pessoal, eu vou estar aqui. Eu identifiquei na minha live alguns pontos que eu deixei lacunas e eu resolvi estar passando aqui porque as pessoas me perguntam. Eu sou mãe de 4 filhos, tá? Eu tenho a minha primeira filha, que é do meu primeiro casamento. Ela nasceu quando eu estava com 17 anos. Eu fui casada durante muitos anos com uma pessoa que foi meu primeiro namorado. Eu casei aos 16, aos 17 fui mãe, e esse casamento ele se encerrou quando eu estava com 26 anos. Quando me separei, foi um momento muito dolorido. Eu estava estudando na escola José Garcia, e eu sempre fui uma pessoa muito conhecida em Paranaíba, tanto por conta das festas que nós frequentávamos muito no tempo que eu era casada, né? Então, assim, e quando eu me separei, eu estava estudando na escola José Garcia, no ensino médio. E ali tinham alguns amigos de sala, tá? Inclusive, quem é hoje minha cunhada Vanusa, se não me falha a memória, nós estudávamos juntos. Tinha o Valdir da Hotline, tinha algumas pessoas ali. Era uma turminha de pessoas que já estavam estudando ali, é, numa época da vida um pouquinho. E tá tudo bem, né, gente? Então, naquela época, eu tive um namoro que foi muito curto e que a família não aceitava e que queria que eu voltasse com aquele marido. Porém, eu fiquei grávida de uma menina, a Marcela. A Marcela, fui mãe solteira, recém-separada, e é um dos meus valores, gente. Eu nunca fiz aborto. Não fiz, amei todos os meus filhos, sempre falo. Cada um que nasceu, em cada momento da minha vida, não importava a situação, eu sofri pela situação. Mas eu amei os meus filhos. A Marcela hoje está com 26 anos, ela é mãe, se casou, mora em outra cidade. Daquele casamento, tive uma menina, a Stephanie, é minha filha. Quando houve a separação, a Stephanie ela já ficava muito com a família por conta das festas, que eu ficava sempre acompanhando o pai dela e morava ali junto com a família. É uma excelente família, né? Houve a separação, houve problemas, tudo, mas nada grave. Na época eu voltei a morar com a minha mãe. A minha mãe nunca perdoou muito o fato da questão de eu voltar a morar na casa, mas enfim, isso aí são conflitos de famílias que é normal, né, gente? E tá tudo bem. Aquela minha filha, ela cresceu junto com a família, e aí eu fui mãe solteira da Marcela e passei a trabalhar como costureira e cuidar da Marcela. Então a Stephanie ficou morando com a avó por parte do pai e eu cuidava da Marcela. Me perguntam de uma menininha que andava comigo, né? Realmente. Meu pai, ele é branco, então a Marcela já puxou um pouco o lado do meu pai, como o Marcos, que tem o cabelo lisinho. Então, eu cuidei da minha filha, trabalhei como costureira e continuei aquele embalo de festa em Paranaíba durante muitos anos. Foi quando eu conheci o pai da Vitória. A Marcela estava com 8 anos. Para tirar dúvida, gente, quando eu comecei um namoro com o pai da Vitória, eu não sabia que ele era de uma família rica, tá? Às vezes a família pensa que talvez. Gente, eu nunca fui uma pessoa interesseira. Olha, tira isso. Se alguém pensa isso de mim, tira isso da cabeça de vocês. Eu conheci ele por intermédio de pessoas que eu era muito conhecida em Paranaíba. Eu estava sempre nas festas. Tinha muitos amigos, muitas amigas jovens que estudavam comigo. Você vai conhecendo um, conhecendo outro, né? Tinha muitas amigas. E foi assim que eu conheci o pai da Vitória. Então,
eu trabalhava de costureira, ele já me via, mandava presente, mandava as pessoas falar que me amava. Então, assim, sempre por intermédio de outras pessoas conhecidas. Mas, assim, isso nunca tinha passado pela minha cabeça. O que é normal, tá, gente? Nós, seres humanos, a gente só consegue ver com os olhos que a gente tem. Tudo que nós julgamos no outro, tudo que nós enxergamos é com os olhos que nós temos. Se você julga o outro, o julgamento é o que você tem dentro de você, tá bom? Tanto que a ciência comprovou que Deus não julga, Deus criou tudo assim de uma perfeição que tudo tá dentro de nós. Se eu falo de alguém, na verdade aquilo se trata de mim, tá? Então, porque existe a questão de diferença de crenças. Na minha visão, as minhas crenças, porque eu tenho uma criação cristã, família humilde, família que tem lá seus conflitos, tem também, tem transtorno, também tem. Porém, a gente tem crenças e valores diferentes. A minha mãe sempre me ensinou, vai trabalhar. Você não vai em fórum brigar com ninguém por causa de pensão. Minha mãe era sempre muito rigorosa, né? E isso era uma coisa, gente, que eu escolhi também acreditar e tocar a vida para frente, tá tudo bem. Tanto que eu e meu primeiro marido nunca houve conflito judicial por causa de dinheiro. Nunca houve. Houve alguma coisa entre eu e ele, muito pouca coisa, nunca houve. Voltei a morar na casa da minha mãe, levei algumas coisas e fui trabalhar na época, fui estudar, que eu já gostava de estudar, tava no segundo ano do. Então, eu sempre tive essa forma de pensar. A menina que eu tive, também, o pai dela era uma pessoa que a gente não casou também, mas não brigava também por causa de pensão. Eu sempre falava, olha, porque ele foi um pai assim muito ausente. Mas eu fui trabalhar e fui cuidar da minha filha. Sabe? A minha parte eu fiz, então essa sou eu. Não existe nenhuma diferença aí entre questão de família. Eu nunca tive interesse em política, essas coisas, nunca, gente. Se alguém pensa isso de mim, tira isso da cabeça. Essa sou eu. Se eu faço alguma coisa, se eu estudo, se eu posso, não tem nenhum interesse relacionado à política. Eu falo assim, no sentido de defender um ou outro, ou de interesse, tá bom? Então, nós começamos um namoro. Um namoro, na minha visão, é para se conhecer. Pode ser que na visão dele, um namoro já signifique um casamento, mas na minha não. Entende? Então, aí está um ponto que hoje eu defendo que houve um erro. E assim, a pessoa ela tem que admitir quando ela erra, porque é muito comum a pessoa colocar a culpa no outro, né? Então, gente, nunca houve essa intenção. Então, existe uma segunda filha antes da Vitória. Tenho duas, as duas são adultas, as duas são casadas. A Marcela, quando a Vitória era bebê, era uma menininha que realmente era muito doentinha, passei aquela situação toda que já falei, ela meio que ficou muito sozinha, porque eu ficava em hospital, viajava muito, ela ficava com a minha família. Então, ela fez a escolha dela, se casou bem jovem, quis construir a família dela, acho muito bonito, e ela mora em outra cidade. É uma menina assim que hoje eu olho assim com muito agradecimento a Deus, porque a minha parte como mãe eu fiz. Como eu já falei, alguns pais colocam a culpa do sofrimento no filho. Isso é natural, tá? Alguns não suportam. Eu sempre tive essa mentalidade de conseguir separar um pouco as coisas, porque é difícil. Tem aqueles momentos que você pensa bobeira, né? Mas eu nunca coloquei isso nos meus filhos, tá bom? Então, quando veio
a terceira gravidez, que é a Vitória, eu já vinha nesse processo. Pós-separação, já era mãe solteira. A Marcela já estava com 8 anos. Eu não me lembro a idade, próximo dos 30 e alguns anos. Quando eu fiquei grávida da Vitória. E realmente, assim, eu não conhecia a família, nunca tinha, assim, pensado nisso na época a gente estava se conhecendo, tanto que eu sempre falo, quando a gente começou a se conhecer, houve ali uma diferença muito grande, tanto de forma de pensar, quanto de crenças, quanto da questão da família não ter me aceitado e tá tudo bem. Então foi onde houve um rompimento, tá, gente? Logo no início houve um rompimento. Dentro de mim, eu já tinha certeza que não existia a menor possibilidade da gente dar certo, tanto que eu sempre falei isso para eles, tá? Então, assim, houve momentos que eu procurei a família, por exemplo, quando estourou a questão do carro. Não me lembro quantas parcelas ele chegou a pagar, me parece que 4. Eu assinei para financiar o carro, eu já estava grávida, já de não me lembro quantos meses, eu me lembro que de mais ou menos 8 meses já havia assinado, porque eu lembro, ficou marcado a primeira vez que ele alterou o comportamento comigo, vamos falar assim. Então, e a questão que eu já relatei do enxoval. Então, ali estava muito claro, gente, que nós dois não daria certo, estávamos rompidos, né? Aí veio o nascimento da Vitória, foi quando eu falei com a família, eles falaram, olha, a responsabilidade é sua, você tem mais responsabilidade que ele. Então, assim, gente, eu não tô aqui para bater de frente com ninguém, tá? Eu sou uma pessoa que eu cresci em Paranaíba no meio do povo, tinha amigos, amigas, foi durante o casamento, foi depois do casamento, eu tinha um monte de amiga, para quem me lembra, e eu nunca julguei ninguém. Eu acho assim, cada um faz o que quer da sua vida, sempre fui muito democrática. Não sou essa pessoa de discriminar, de ser preconceituosa. Eu tinha amigas, muitas amigas, assim. O motivo de eu depois ter afastado de amigas é uma outra história. Fui amadurecendo, fui enxergando meus erros, né? Então, foi quando eu assumi a responsabilidade, tá? Porque foi o que a família me disse, tá? Então, no decorrer do tempo, eu comecei a manter a minha mesma forma de agir de antes. Se às vezes eu pedi ajuda para uma pessoa, não foi no sentido de atacar ninguém. Porque eu fui tão perseguida pela política em umas certas épocas, e eu percebo às vezes até hoje, que às vezes eles pensam que eu tô ali. Não, gente, porque eu sei que os políticos às vezes brigam entre eles. Já aconteceu tanta situação, né? Na última política, por exemplo, teve um candidato. Então, assim, eu falo, gente, eu não. Então, houve aí essa confusão por parte de algumas pessoas. Quando houve esse rompimento, eu continuei a vida. Então, assim, só que aí eu fui percebendo quando, por exemplo, me foi mostrado esse documento. Eu não me lembro em que momento, mas foi bem lá atrás que foi feito esse documento. E eu guardei uma mágoa tão grande disso, gente, mas eu não podia fazer nada. Então, aí, a Vitória é minha terceira filha, tá bom? Sim, na época eu conhecia a família, mas eu conheci eles, gente, eu não sabia quem eles eram. Na verdade, não, tá? A questão da casa foi nessa época, mas não foi algo que eu pedi, não era da minha intenção. Eles que fizeram essa promessa, chegaram a pegar meus documentos na época. Na época eu era registrada, isso era possível, mas não foi feito. Então, gente, que fique bem claro que eu nunca tive essas intenções, mas é o que eu sou,
tá bom? Então, pode ser que eles tenham, eles pensam isso, né? Que de mim, mas nunca foi, tá bom? Nunca foi minha intenção. Tanto que eu já falei, já expliquei que eu paguei o preço, baixei minha cabeça, paguei o preço pelo meu erro. Se eu errei, tá bom? Mas assim, eu paguei o preço, onde eu falo assim, isso tem que acabar, certo? Aí depois teve a situação do Uno, que eu já relatei. Eu falei sobre a questão do motivo da cirurgia da Vitória, né? Que eu não concluí. A Vitória precisou passar pela cirurgia porque o sopro dela era de 9 milímetros. Então, até 5 milímetros, às vezes a pessoa vive, sente falta de ar, é mais cansada. Mas passou disso, a pessoa não vive. O buraquinho da Vitória era 9 milímetros, tá bom? Inclusive foi feito ali um remendinho no coração dela, que eles colocaram o que eles chamam de placa pericárdio bovino, que é do coração do boi. Então, o coraçãozinho da Vitória, por isso que ela é uma menininha muito especial, gente. Foi feito ali um remendinho, uma cirurgia delicada no coração. Não é das mais complexas, né? Porque hoje o hospital de base quase que refaz corações de crianças lá. Mas é assim, uma cirurgia que isso demoraria para que essa pele ela se una ao coração. Existe ali uma cicatriz, né? Onde eles pedem pra gente, cada 2 anos, pelo menos, fazer um exame. Tudo que vai fazer, eu dependo ali do aval do cardiologista. Por exemplo, quando ela foi colocar aparelho na Vitória, porque eu já sabia disso. Precisou passar pelo cardiologista, algumas coisas eu não entendia, como, por exemplo, a Vitória toda vez que for passar por um procedimento dentário, eu tenho que dar uma dose de amoxicilina para ela, para evitar a endocardite. 4 comprimidos, pelo menos meia hora antes do procedimento, quer seja uma limpeza de dente, quer seja arrancar um dentinho. Então, ela apresentou muita complicação na troca de dente. Com 4 aninhos, a Vitória foi internada no AME para fazer ali uma reconstituição de todos os dentinhos dela. Depois ela mantinha acompanhamento com o AME até a pandemia, que eu precisei parar. E foi quando eu descobri que ela tinha 3 dentes internos. A Vitória, hoje, o dentão já nasceu, mas eles precisam fazer uma incisão aqui na gengiva, porque os dentes estão dentro do osso aqui, ó. E eles não conseguem, eles não têm força de nascer, porque eles já criaram raízes. Toda a dentição do bebê, gente, ele já é formado aqui dentro, na barriga da mãe. O Marcos, como eu já acompanhava no HB, eles já tratam os dentes do bebê dentro da barriga, com assim, tem os procedimentos lá que eles fazem, para que evite bactérias. Só que também tem a questão que eu já relatei para vocês da síndrome que a Vitória tem, que é uma síndrome muito rara, que hoje ela é portadora da translocação. Então, eu falei, são 3 tipos de síndrome: a mosaico, a translocação e a trissomia simples. A mosaico, a pessoa tem 2 tipos de células, a célula com trissomia e a célula normal. A translocação é o X, são síndromes de Down por herança genética. Então, por exemplo, se eu sou portadora da síndrome de Down por translocação. A Vitória hoje, ela é portadora da síndrome de Down por translocação. Não ficou comprovado que é uma herança genética. Muita gente já me perguntou, de quem que é? Gente, não ficou comprovado geneticamente pelos estudos que fizeram que a síndrome de Down da Vitória foi uma herança genética, tá? Até hoje eles não têm todas as respostas, ainda estudam. Porém, isso ficou provado, porque o exame dela, ela tem 2,21
mais uma translocação. Então, eles explicam que o óvulo estava normal e quando começou a divisão de células para formar o bebê, né? Porque primeiro, daí começa a formar o bebê. Qual que é o primeiro órgão que forma o coração, não é? Então, já tá lá o primeiro defeito. Ali, o cromossomo se quebrou na altura do 10. Então, a trissomia simples é um cromossomo com defeito. Pode acontecer tanto na menor idade, até os 18 anos, que o organismo ainda está em formação, e pode acontecer na maioridade. Não significa que seja somente nessas, porque lá em Rio Preto o que mais tem de casos é mães com 20 anos que tiveram seu primeiro filho síndrome de Down. Então, assim, já li um livro na PAI que explica que a genética do Brasil é falha. Enfim, é assim que acontece a síndrome de Down, tá? Agora, as questões de saúde que essa criança apresenta depende muito de cada criança, tem muito a ver com a genética. Então, no caso da Vitória, o sopro dela, o buraco no coração era muito grande, por isso se tornou tão grave para ela na época. Além do tipo da síndrome, que ela apresentava outros problemas em outros órgãos. Como, por exemplo, depois ficou provado que a diarreia que ela tinha seria por conta de um defeitinho nas enzimas do intestino dela, que provocava uma reação como se fosse uma alergia, mas não é uma alergia. Tanto que isso foi normalizando no decorrer dos anos, eles falavam, a mãe, não ficou provado que é alergia. No decorrer dos anos, isso vai normalizando. Então, por exemplo, se ela come alguma coisa que, como qualquer pessoa, que causa uma reação no intestino, para ela isso era muito mais, então por isso que ela tinha tanta desnutrição, por conta das diarreias. A pneumonia que ela tinha repetitiva era causada por refluxo. O refluxo, gente, ele pode causar pneumonia no bebê, o que eles chamam de pneumonia por aspiração. Então, nem toda pneumonia é pneumonia vírus. Normalmente as pneumonias vírus, elas são mais graves, porque eu me lembro que na época nem sempre dava infecção, então era pneumonia por aspiração, que era o que prejudicou a Vitória até os 3 anos, 2 anos e meio foi quando ela teve realmente a parada cardíaca, e que nós fomos para Campo Grande e foi feita ali a reposição de química na Vitória. E depois disso, a Vitória, ela nunca mais ficou internada, graças a Deus. A não ser quando foi feito a reconstituição dos dentinhos no ânus, mas foi 2 dias de internação, não foi nada. Ela foi, depois que foi colocado tudo nela, potássio, sódio, cálcio, sangue, aí ela foi fortalecendo. Então, quando a gente estava em Campo Grande, que os médicos falaram, mãe, ela precisa acompanhar com os médicos de Rio Preto. Por quê? Temos ótimos médicos em Campo Grande, excelentes, mas eles mesmos falaram que... por quê? Porque o centro é Rio Preto e São Paulo. É onde tem os casos, assim, os casos mais especiais, vamos dizer assim, né? Já são muitos anos acompanhando ali, vem mães do Brasil inteiro ali para Rio Preto, levar os filhos para fazer cirurgia no coração, para fazer transplante de medula. Então, são casos especiais, gente. Então, às vezes, faz cirurgia em campo? Faz, eu sei que faz, mas talvez em casos menos extremos do que o da Vitória, tá? Então, a Vitória tem esse coraçãozinho que depende de ter ali um aval do cardiologista, fazer exame sempre, ter sempre, conversar com o cardiologista, porque tudo nela que prejudica o coraçãozinho, eu converso com o cardiologista, desde um documento, desde um exame especial. Então,
É por isso que é tão importante, tá? O tratamento nos dentinhos da Vitória, que começou há mais ou menos 4 anos atrás, foi na época que eu vendi o Corsa. Eu falei do Del Rey, que eu troquei ele num Corsa, para quem ouviu a minha live. Então, eu fiz a troca do Del Rey por um Corsa. E eu fiquei com aquele Corsa um tempão. Na época que a Vitória começou a apresentar problema nos dentes, gente, na época eu fiz, para quem lembra, eu criei vaca online. Por quê? Porque eu não encontrava tratamento para Vitória nem pelo SUS em Rio Preto. Odontologia, gente, é complicado, não tem muita opção, normalmente é particular. E aí, se tratando de médicos especialistas, a coisa piora. Porque aí, eles vão analisar a criança. A criança tem cardiopatia congênita, tem autismo grave. O que significa isso? A Vitória não deixava ninguém pôr a mão nela. Se ela entrasse num consultório dentário, quando quebrou dente na Vitória, aqui, eu tava em Paranaíba, teve uma dentista que atendeu a Vitória, porque assim, o médico tem que ter o jeitinho ali pra criança. Assim, ela tinha muito trauma, né, gente? Muita internação. Isso hoje, graças a Deus, com os anos usando aparelho e no dentista, ela foi ficando mais feliz, mais alegre, mas ela era uma criança, ela estava naquela época muito retraída. Então, os próprios dentistas não atendem. Na época, alguns dentistas pediram para ver o caso dela. Eles falaram, não, mãe, tem que ser médico especialista. Tem que ser médico especialista. E aí, é assim, gente, tem que passar por toda uma avaliação, tem que ter o aval. Eu, por exemplo, não entendia muito essa questão do protocolo da endocardite, que a Vitória, o caso dela do coração, ela tem esse protocolo. O Marcos, ele nasceu com um coágulozinho no coração. Eu descobri quando eu tava de 3 meses. Foi que eu fiz o primeiro ultrassom em Rio Preto. E os médicos já falaram, mãe, provavelmente ele também tem síndrome de Down, porque esse coágulo que ele apresentava no coração aos 3 meses era um indicativo de síndrome de Down. Por quê? Porque são coisas que é encontrado, né, nesse tipo de bebê. Mas não é algo grave. Porém, ele acompanhou até hoje ele ainda está em acompanhamento. Às vezes eles chamam, o cardiologista ainda chama, até ter uma consulta para agosto. E ele nasceu com o que eles chamam de achado, que era um buraquinho no coração de 3 milímetros. Olha só, 3 milímetros, ele já foi acompanhado, ele já foi encaminhado para o cardiologista acompanhar, porque existe caso de criança, depois, no decorrer, conforme a criança vai crescendo, ela desenvolveu algum outro tipo de cardiopatia, então é imprevisível. E é por isso que eles pedem exames. Então, principalmente quando a criança está em crescimento, que o corpo está, né, se mexendo ali, então o coração pode desenvolver. Então, onde a Vitória não viveria sem a cirurgia. Era um buraco realmente muito grande. O que acontece? O coração que bomba o sangue, ele mandava muito sangue para o pulmão não conseguia oxigenar esse sangue e mandava muito sangue, descontrola todo essa circulação do sangue, né? Mandava um sangue sem oxigenação, a criança fica muito cansada, onde ela teve parada respiratória, prejudica o rim, às vezes o rim não aguenta. Então, eu agradeço muito a Deus, aos médicos, né, que fizeram essa cirurgia na Vitória. Agora, quanto à questão... Então, eu tenho 4 filhos, tá, gente? Eu tenho minhas 2 primeiras filhas que são casadas. Recentemente me perguntaram se eu tenho uma filha. Não, eu tenho 2, gente, tá? Elas já se casaram. E... Então, depois do Marcos... Eu também fui mãe solteira, diante de tudo que eu passei, que eu acredito que eu já falei.
Algumas coisas, gente, não dá pra falar, tá? Mas, assim, algumas coisas, como, por exemplo, a questão do carro, relatei. Só para vocês terem uma noção de tudo que eu passei, de todo o sofrimento, porque além de eu ter que me preocupar com todas as minhas obrigações, de me preocupar com os meus filhos, de poder conseguir fazer o máximo o que eu posso por eles, porque é a vida deles. É a vida deles. Se eu não tivesse feito tudo isso pela Vitória, ela não estaria aqui. Esse tratamento nos dentes. Na época que eu descobri, gente, eu fiquei tão desesperada. A Vitória, 3 dentes dentro do osso. Eu procurei o AME de Rio Preto. Eles demoraram a me atender. Eu tive que insistir muito. Porque, em última instância, em Rio Preto seria o AME. Mas eles viram que eles tinham cometido um erro. Tanto que me foi dito. Então, para quem tem filho especial, gente, precisa tomar muito cuidado com os dentes, tá? Porque os dentes, eles formam dentro da gengiva antes de nascer. E tem os estágios, né? Então, a primeira, tem a segunda troca de dentição para os dentes permanentes. Então, essa segunda troca, ela não ocorreu em alguns dentes, no caso da Vitória. Os dentes não nasceram. Então, nessa época que a médica, agradeço muito a doutora, que foi, assim, uma pessoa muito importante. Sem ela, eu não teria identificado o problema dos dentes da Vitória. Ela falou, mãe, cadê o dentão da Vitória? Quando ela foi, atendeu a Vitória, que eu já relatei. Eu falei, olha, não nasceu ainda. Eu pensei que fosse normal na época, o dente dela às vezes tá demorando para nascer, né? Ela falou, mãe, mas será que arrancaram o permanente dela? Já era para ter nascido. Ela falou, vamos fazer um exame? Foi quando fez, e aí eu descobri os 3 dentes. Então, na época, eu fiquei muito desesperada, né? Eu pensava, tadinha, porque... e sem contar o risco de vida. O risco de vida, que foi confirmado quando o AME me atendeu na época. E eu tenho, inclusive, uma carta deles falando que eles não teriam esse tratamento para ela, que era só particular. Então, é onde eu postava na internet. E acabou que a gente foi parar na faculdade de Rio Preto, por uma pessoa também que conversou com eles, pediu para atender a Vitória. E foi quando a Vitória começou a usar aparelho nos dentes. E houve lá o primeiro caso do... Eu já fazia muda de planta na época. Do primeiro aparelho da Vitória sumir na escola. Quando sumiu o primeiro aparelho da Vitória na escola, eu fiquei bastante magoada. E eu me lembro, gente, que foi uma época que eu trabalhei muito também com planta, e é um trabalho pesado, viu? De buscar terra de carriola, pegar reciclável na rua, tinha gente que ria, falava que eu tava pegando lixo, e para fazer as mudinhas, e as pessoas compravam. Aí eu precisei juntar mais dinheiro para colocar um segundo aparelho na Vitória. Foi quando eu fui para Rio Preto colocar o segundo aparelho dela, foi mais ou menos agosto de 2022. Eu gastei mais ou menos R$ 1.000, que eu precisei ficar uma semana lá, porque assim, precisa colocar medida, mandar o aparelho pro... E daí no dia seguinte eles colocaram. Quando colocou o segundo aparelho no dente da Vitória, ela passou a ter crise psicológica. Ela dava crise de falta de ar, gente, gritava, não dormia. E na época eu já tava a pé, eu tinha vendido o Corsa. Por que eu tô contando isso, gente? Hoje isso tem sido uma outra dor para mim. E eu fico me perguntando por que isso está acontecendo comigo? Por quê? Eu havia vendido aquele Corsa, havia feito toda a minha parte, que é preencher o recibo, avisar o Detran, e fui cuidar dos meus filhos. Foi uma época muito dolorida da minha vida, gente. Vocês não têm noção que eu passei. Não dá para contar. Tem coisas que não dá para contar.
sabe? Porque eu sei o quanto é caro, o quanto é difícil, gente, ali no processo, no dia a dia, gente, vocês não têm noção que é você ir para uma cidade grande, lidar ali, ó, ali tem tanto perigo, mas tanto perigo, sabe? É tão difícil, é caro, é caro. E tem pessoas que não conseguem ter empatia, porque eu sei, gente, porque tem pessoas que não conseguem ter empatia. E é incrível, assim, como elas. Essa pessoa, tá aqui, ó, tá aqui. Essa pessoa que comprou esse carro de mim não fez a transferência. E aí, recentemente, foi 2 dias antes de eu fazer a cirurgia no nariz, eu recebi uma mensagem dessa pessoa pedindo para que eu ajudasse ela a fazer a transferência do veículo. Essa pessoa disse que já tinha comprado planta de mim, que já tinha vindo na minha casa, que queria vir na minha casa conversar sobre o carro. Gente, eu fiquei com tanto medo, mas com tanto medo, porque é uma conversa esquisita. Não tem nada a ver. Se eu vendi um veículo, acho que 5 anos atrás, eu tenho a data aqui, ó. 25/11/2021. Nós estamos em 2026. Pelo pouco que eu entendo de lei, eu já imaginava que essa pessoa tinha feito algo grave, porque eu sei que eu avisei o Detran e que se você não fizer a transferência com 30 dias, você vai ter débito com isso, né? E eu já tinha passado um susto com aquele carro lá atrás, que eu já contei. E, gente, eu fiquei tão nervosa. No dia da cirurgia, me deu síndrome do pânico lá no hospital, porque que eu tava nervosa e preocupada com meus filhos. Eu acordei, eles falando que eu estava internada, acordei porque disse que eu tinha tido uma hemorragia. Eu falei, mas eu não posso ficar internada, eu tenho 2 filhos, eles estão numa casa de apoio, não tem quem cuida deles. E eu fiquei desesperada, e realmente eu nunca tive ninguém por mim, gente. Eu tô falando isso porque eu não tenho ninguém por mim e eu tô com medo. E aí, no que eu tentava explicar para eles que meus filhos estavam sozinhos na casa de apoio, eu comecei a ter mais hemorragia. E eles, não, você tá internada. E eu falei, Senhor, tem misericórdia de meus filhos. Então, foi muito desesperador, mas eu já estava ali muito nervosa, por causa essa pessoa já tinha entrado em contato comigo. E aí, gente, tinha hora que eu queria chorar e eu não podia chorar, porque quando você faz uma cirurgia no nariz, aqui fica todo tapado. E aí você fica respirando pela boca. Então, um pouquinho que eu conseguia respirar, se eu chorasse, piorava. E eu tinha falado com uma tia minha, que seria para mim sair no mesmo dia para um caso de emergência. Então, ela passou a noite ali com os meus filhos, graças a Deus. Porém, eu já falei que eu tenho um senso de responsabilidade. Como ninguém da minha família fala comigo, ninguém por parte da família, ninguém, sabe, não ajuda. Eu falei, poxa, minha tia é muito boa, eu também não vou aproveitar dela, porque ela trabalha. Na sexta-feira, ela perdeu o trabalho dela, deixou de ganhar o dinheirinho dela, porque ela trabalha por hora de faxina lá, para ficar com os meus filhos. E eu fiquei assim, extremamente me sentindo mal, me sentindo cobrada por aquilo. E eu tinha uma viagem para voltar para casa no dia seguinte, às 3 horas da tarde. Então, gente, aquela noite eu não dormia, mas eu tava muito fraca que eu não conseguia levantar. E eu acordava, lembrava do problema do carro, que eu tinha que vir para Paranaíba para ver o que estava acontecendo com esse carro. Eu tinha que cuidar dos meus filhos. Então eu acordava assim, passando mal, e eu lembrava que eu tinha que vir para Paranaíba no dia seguinte, às 3 horas da tarde. Mas eu falava, eu não tenho força. E o médico falou, mãe, você vai ter que ficar internada. Eu falei, doutor, não posso ficar internada. De jeito nenhum. Eu queria fugir do hospital naquela noite, graças a Deus eu não fugi, porque eu precisava ali do atestado das crianças para a escola, eu precisava de receita, precisava de retorno, precisava dos papéis. E eu estava com 2 tampões dentro do nariz aqui, que eu nem sabia, eu sei que eu não conseguia respirar. Mas o nervoso era tanto, gente, e eu tinha que me controlar.
No outro dia eu acordava e eu tentava levantar e tudo rodava, porque eu fiquei 3 dias sem comer. Então eu entrei em jejum um dia antes por causa da intubação, no dia da cirurgia e no terceiro dia. E eles não me davam comida, porque eles estavam com medo de ter que me entubar de novo. Assim o médico me falou. Mas eu tive que encontrar força. E assim foi em muitos momentos da minha vida. E aí, gente, se lidar com essas dores, de falar, poxa, o que que é isso? Além de eu estar aqui lutando, fazendo. Tem gente que tá lá que ainda quer tirar proveito de mim. Essa pessoa que eu vendi um carro 5 anos atrás, que essa pessoa, ela começou a me mandar mensagem, E eu sou uma pessoa, gente, que eu tenho educação, graças a Deus. Eu gosto de dar uma chance para as pessoas. Eu aprendi hoje a ser mais cautelosa. Eu vou ouvindo a pessoa, eu vou pensando. Nunca faça nada sem pensar, gente. Tudo que você fizer sem pensar, a outra pessoa está com alguma intencionalidade oculta. Você pode ter essa certeza. Então hoje eu aprendi a pensar muito e a repensar. Então, aí vim para conseguir, graças a Deus, com a ajuda da minha tia, sair do hospital quase que fugida. Cheguei aqui em Paranaíba, tava assim, cheguei à noite na sexta, 3 dias sem comer. E cheguei, eu consegui desmoronar aqui. Mas eu passei dias difíceis aqui, gente, porque eu achava que ia me dar um infarto, eu achava que ia me dar um negócio, por causa do tanto nervoso que eu tava. E na segunda-feira eu já tive que sair para ir atrás desse negócio desse carro aqui. Resolver problema que não é meu mais. Uma pessoa que deveria, ela por si só, porque eu não entendo esses negócios de carro, né? Então eu fui na agência fazendária, já de cara eu vi que o carro tava no meu nome, que tinha uma dívida. Fui no Detran eles não falam, essas questões de carro eles não falam muito, né? Eles jogam muita responsabilidade na gente. Mas consegui ali ver que tinha, inclusive, o Del Rey de, acho que 9 anos atrás, também no meu nome. Eu falei, que é isso? Mas gostaram de usar meu nome, hein? Gostaram de usar meu nome, parece que virou uma brincadeira comigo. E eu acho assim, muito esquisito esse negócio, gente. Muito esquisito. O Uno, que usaram meu nome para comprar. Depois o cara que eu vendi também usou meu nome mais 4 anos, que demorou mais 4 anos para me levar daquele carro. Depois, esse Del Rey, esse cara que comprou o Corsa também, há 5 anos, ele tá andando no Corsa no meu nome. Aí eu descobri que tem multa, tem dívida. E eu fiquei muito desesperada, tendo que andar com os meus filhos para cima e para baixo atrás disso, sem saber o caminho. E aí, nesse meio tempo, eu viajei, fui e voltei, aqui trabalhando aqui com as plantas, tendo que cuidar das plantas, porque eu não ia deixar as plantas morrer. Precisava do dinheiro também. E conversando com essas pessoas. E nesse meio tempo entrou aí em cena um despachante. Esse despachante, inclusive, é parente por parte do pai da minha filha. Ah, eu sou fulano. E eu falei, olha, e hoje eu aprendi, gente, que não tem irmão, não tem ninguém se tratando dessas coisas. O que virou o mundo? As pessoas estão igual lá em Game of Thrones, um traindo o outro, um tentando derrubar o outro, irmão, pai, é mãe, é parente, é todo mundo. Não tá tendo mais essa coisa. O ser humano, o que tá virando, né? E aí eu fui ouvindo, eu fui, voltei e falei, olha, tô dando uma chance aí pra vocês. Até que chegou um dia, gente, em última, já tinha passado muito tempo. E um sentimento me via assim de que eu achava estranha aquela situação, porque quando a pessoa vai deixando, e vai ali te conversando na sua cabeça, ela tá te deixando com medo, ela tá querendo te pegar no desespero. E eu sei disso.
Eu pensei, dá a impressão que essas pessoas estão querendo me pegar no desespero, né? E eu fiquei. Nesse meio tempo, eu tinha agendado na defensoria para entrar com um pedido para abolir o Del Rey do meu nome, porque esse Del Rey foi para Aparecida e já faz 9 anos. Então, lá eu já tinha. E aí eu tava conversando com essas pessoas do Corse. E foi numa sexta-feira, véspera de eu viajar, que eles falaram, ó, pode vir assinar os documentos. Seria para pedir a segunda via. Eu já tinha pensado muito sobre o caso, gente. Pedir uma segunda via, quem me garante que iria mesmo fazer a transferência? Já tinha pensado em tudo. Quem me garante que vai mesmo? Você já não fez uma vez? Tá muito estranha essa história de que perdeu o recibo, não conseguiu transferir, muito estranho. Então, fui lá, peguei, tá aqui na minha mão, gente. Vocês já viram um negócio desse? Eu cheguei no cartório. Vocês vão achar que eu tô mentindo, vou mostrar aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma exclusão de alegação de venda. Tá vendo aqui? Exclusão de alegação de venda. Então, aí eu falei, o que é isso? Aí eu peguei, mandei mensagem pro tal do despachante, falei, mas aí você falou que eu podia confiar em você, o que é isso aqui? Então, aí eu peguei e não entreguei a documentação para eles, né? Eu falei, olha, eu não posso te entregar essa documentação sem eu verificar o que é isso. E aí passou mais uns dias que eu tive tempo de ir na UEMS, conversar lá e mostrei isso aqui. Eles falaram, mãe, que bom que você me entregou esses documentos. Eu tenho vontade de chorar, gente, porque eu já chorei tanto esses dias. Por que as pessoas estão fazendo isso comigo? Eu quero saber que mal eu fiz para alguém. Por que estão querendo tanto assim acabar comigo? Eu não tô entendendo. Eu ofereço tanto perigo assim para as pessoas. Aqui eles fizeram um documento para pedir a segunda via do recibo e um segundo documento de desalegação de uma venda de 5 anos atrás. Segundo os advogados da UEMS, seria por conta da dívida. Então, assim, gente, que mundo, o que virou isso, gente? O que virou essas coisas? Por que estão fazendo isso comigo? Alguém pode me dar uma resposta? Tem coisa que não tem como eu acusar, sabe? Só que eu tenho passado coisas nesses últimos anos que para mim é muito nítido que existe uma perseguição contra a minha vida. Essa pessoa, ela sabia o que ela estava fazendo? Esse despachante, ele sabia o que ele estava fazendo? Por quê? Ó, nos últimos 4 meses, depois que eu fiz essa cirurgia, gente, eu tenho estado... a gente fica com excesso... A gente fica com excesso de cortisol no corpo, né, gente? E o pior é que eu tenho que controlar isso. Eu tenho que controlar. Aí eu já fui tanto atrás disso, acabou que eu tive que falar para essas pessoas, olha, eu não sou juiz para julgar vocês, mas eu vou ter que levar esses documentos na Defensoria Pública. Então, eu hoje na Defensoria Pública eu estou com 3 processos, da curatela da minha filha, do Corsa e do Del Rey, tá? Então é isso que eu relato no texto que eu escrevi, gente. Isso aqui é desesperador. Teve dias que eu fiquei com muito medo dessa pessoa aqui, por conta dessa questão desse carro, tá? E então, assim, e aí eu tô aqui, eu tô fazendo minha parte, encerrei com as plantas, porque ultimamente, gente, eu tô exausta. Eu cuido dos meus filhos, faço tudo, e a questão não melhora. Foi um motivo aí, não foi impensado. Gente, eu não aguento mais, porque eu peço tanto, gente, para com isso. A impressão que se tem, que existe, é que eu sou um monstro, né? Porque, assim, eles falam tanto de mim, e hoje, gente, eu estudei muito para entender esses processos.
esses poderes de quem tem dinheiro, poderes de paz, poderes de pessoas que sabem o que está fazendo em cima de uma pessoa que não sabe, porque eu não sabia, gente. Eu creio que é por isso tanto que eu quis saber, né? Porque muitas vezes as pessoas dominam a sua mente por você não saber. Então, por que que eu fico em paz? Porque eu sei que toda pessoa que está defamando o outro, toda pessoa que está perseguindo o outro, ela está querendo tirar proveito. Hoje eu me acho uma pessoa muito boa, muito especial. É, a psicologia fala isso, que você não deve deixar de ser, porque muitas pessoas, elas são muito feridas e elas se revoltam. Teve um rapaz que falou, quando faz comigo eu dou o troco. Não é o ideal, gente, porque senão você vai se tornar igual. Você tem que zelar por você, manter sim quem você é. Se você é uma pessoa que sim, mas se feche para essas pessoas, não deixe elas fazerem isso. Eu tive que tomar atitudes, eu tive que me fechar. Minha família tá brigando por causa de dinheiro também. Porque lá a lei é de que as filhas teriam que se casar, ter seus maridos, ter suas casas, e que os filhos homens, é um sistema muito patriarcal, que somente os homens teriam direito ao que é dos pais. Tanto que somente os filhos homens poderiam usufruir de tudo que seria dos pais. Meu pai não é rico, mas ele tem oficina, que meus irmãos trabalham, eles têm rancho. As brigas eram tantas, essas brigas desde a infância, gente, onde os pais ensinam os filhos a brigar, ensina aquela mentalidade de um respeitar o outro, de um agredir o outro, de um falar que o outro não presta. Só que os filhos, eles têm que entender, igual eu nunca concordei. Esse é o motivo. Eu sempre falei, gente, não está certo. Filho, é tudo igual. Tanto que Deus, quando ele criou o homem, ele não fez distinção. Deus não faz distinção. Somos nós mesmos, né? Não tem um melhor, outro pior. Isso é tudo coisa do próprio homem. Que o homem coloca isso na cabeça do outro e para falar que você o outro, um é melhor, o outro é melhor. E os meus irmãos, eles acreditam nisso. Que um é melhor do que o outro, um é mais. E não é, gente. Esses poderes, eles são dados pelos próprios pais, pela família. Tanto que essa situação lá em casa, ela passou para toda a família, os parentes, todo mundo. Só que eu sou uma pessoa que eu nunca fiz mal para ninguém, a não ser falar, não. Vocês estão errados. Não é assim. Não é assim, gente. Principalmente em se tratando de homem, agredir mulher, né? Não importa se é família, não é certo, tá? E é por isso que existe o conflito familiar. Só que o negócio não deu certo, porque eu e minhas irmãs, todas as três, separou. Mas esses poderes foram dados para as minhas irmãs, de que elas eram melhores do que eu. Então, aí, gente, já é uma questão familiar e de transtorno de comportamento, de crença, da pessoa acreditar, de achar que tá certa, né? Então, assim, não existe harmonia entre eu e minha família por causa disso, tá? E quanto à questão do pai da Vitória, sempre me foi imposto que eu conversasse direto com ele. Tudo. Só que ele me colocou numa situação de vulnerabilidade, eu falo isso direto, você sabe o que você tá fazendo, e é onde às vezes, gente, eu sou obrigada, pensando nos meus filhos, a conversar com ele. Eu sou uma pessoa que eu estudei muito, trabalhei muito a minha mentalidade. Eu sempre falo, olha, nós somos adultos, nós temos uma menina, a menina não tem culpa. Então, nós temos que ter racionalidade suficiente para conversar alguma coisa importante, porque, gente, eu sempre falo,
é pensando nela, porque às vezes eu tenho que conversar alguma coisa. Por exemplo, eles criaram um documento impondo lá os direitos dele. Que ele teria direito a tudo que eu fizesse na vida, que ele teria direito à visita todo domingo. E eu, gente, eu sempre... Porque, assim, é muito nítido que a pessoa tá querendo me enlouquecer, né? Esses anos todos foi assim. É conversa por aí, é uma falsa aparência, até de que a gente tinha alguma coisa. Algumas pessoas achavam que existia uma harmonia que não existia. Eu percebia, mas eu ficava quieta. E eu já tentei muitas vezes conversar, mas é apenas iniciar uma conversa e ele já. Então, assim, nem vou falar. Não existe conversa. Mas a violência psicológica esses anos foi tanta, gente, foi tanta que, assim, de todas as formas como ser humano eu fui violada. Como mulher, como pessoa, porque assim, aí eu ligava, falava, gente, pede pra ele respeitar a minha casa, mas assim, não, ninguém fala, não fala com você, você tem que conversar com ele. Então, assim, eles estão sabendo o que eles estão fazendo comigo esses anos todos. Tanto ele sabe, minha família sabe, a família dele sabe, estão sabendo, porque eles conhecem ele, sabe como que ele é. Então, já me colocaram nessa situação aí nas mãos dele, e aí passou a aparecer pessoas para me perseguir. Agora vê a situação desse caso, gente. Que é isso? Sabe? É, o, o- Aí já mandaram eu mudar de cidade. Eu falei, não, mas eu não vou deixar de ser quem eu sou por causa de vocês. Gente, isso não é normal. Não é normal, tá? Eu tô aqui gravando, expondo minha história a público, porque já são 18 anos. Uma vez eu até pensei em ir embora daqui, gente, só que lá onde eu tô é tão difícil, não é meu sonho. Eu tô pensando nos meus filhos. Aí quando eu lembro do que eu passo aqui, eu fico num desespero, num sofrimento. Aí eu vou estudar, porque eu estudar mantém minha mente ocupada. Eu aplico as técnicas em mim, ajuda bastante, dá muito resultado. Tem aqueles dias que eu tô melhor, mas desde a cirurgia pra cá, eu não fiquei bem. E principalmente por causa das agressões psicológicas que não acabam. Diz que eu tenho que conversar com ele, mas ele não tem uma sanidade para conversar comigo. Às vezes eu pedia, me leva no centro, porque as crianças não aguentam ficar andando, já que tem que conversar com ele, né? Então, às vezes eu peço, faz isso pra mim, porque é difícil pra mim sair no sol quente, andando com as crianças a pé, né? Mas eu tentar um diálogo, a pessoa já me... Isso dói, gente. Sofrer violência psicológica é terrível. Falou, vai procurar um psicóloga. Você é pai de uma menininha especial, você tem que melhorar sua cabeça em relação a isso, dar um carinho pra ela. Não existe um carinho, né? Então, essa coisa de que tem direito de vir na minha casa todo final de semana, quando eu tô aqui, é assim. A questão das compras, já pedi tanto, não precisa trazer compra. Houve momentos muito difíceis que era até bom, só que como existe uma cobrança muito grande, para mim não é saudável, gente. Tudo que existe uma energia negativa, gente, não é saudável. Porque eu faço tudo pelos meus. Eu entrar dentro do carro, a pessoa me agredir na frente das crianças porque diz que tá me fazendo um favor, porque diz que eu sou mal agradecida. Aí fala para todo mundo que foi lá me ajudar no dia da cirurgia. Foi. Eu tive que me humilhar muito para ir, falou assim, nunca faz nada, mas dessa vez fui. Ficou até 3 horas da tarde e tá me cobrando. Até o motorista da saúde falou: ah, o pai da Vitória foi lá te ajudar, não foi? Mas isso não é ajudar, gente, isso é obrigação de pai. Um pai não pode ficar um pouquinho com o filho? Porque esses anos todos, quando eu precisava ir numa consulta aqui, lá eu ainda me viro, que eu consigo levar eles. Aqui onde eu moro é muito longe.
não fica. Então eu passei a pedir para levar. Mas não é que eu quero que... Gente, eu sou uma pessoa acostumada a andar a pé. Eu não quero nada de ninguém, não. Se eles estão pensando que eu tô com interesse porque eles são ricos, que eu tô com interesse na vida deles, eu não tô. Tira isso da cabeça de vocês, tá? Eu só quero paz, porque eu já tentei. Não existe paz. Se traz alguma coisa, as compras, eu já pedi para não trazer, porque ele é muito pirracento. Se eu falo, ó, gente, as crianças não comem, principalmente a Vitória. A Vitória, ela é muito seletiva, ela não come. Ela não come muita coisa. Se eu fizer alguma coisa que ela não for com a cara, ela não come. Uma rosquinha velha, alguma coisa que ela não for com a cara, ela não come. Então eu peço, não traz. Aí a pessoa... Porque, gente, a pessoa que não aceita ser contrariada, a pessoa que ela acredita que ela é a autoridade suprema. Eu não posso viver com uma pessoa perto perto de mim, gente. Essa pessoa vai me adoecer, enlouquecer não vai. Mas ela tá querendo me adoecer, sabe? Então, vim aqui para fazer pirraça. Vim aqui porque é só para fazer pirraça. Vem aqui 5 minutos e já faz uma coisa que vai me desagradar. E aí eu peço, não faz isso. Não traz isso porque as crianças não comem, por exemplo. Porque aí fica reclamando que não tem dinheiro. Eu falo, então, não traz, não precisa trazer. Porque não existe um diálogo, não existe uma conversa saudável. Agora, por que essa família quer que eu converse com ele? Tá sabendo? Tá sabendo? Não precisa deles conversar comigo. Não precisa, mas sejam justos comigo. Como eu já relatei, eu tô pedindo que seja colocado de forma justa os direitos. Se não tem, também eu quero que seja colocado, mas de forma justa. Porque assim, fica falando lá na minha família que paga tudo. Aí ninguém faz nada pra mim porque quer receber o que paga, né? Então fica já existe uma briga por causa de dinheiro. Se fica meio período com a minha filha, quer receber. Eu não tô falando dos outros que não querem, não chega nem perto deles porque acha que eles não são normal, porque eles são normal, gente. Eles são crianças perfeitas, eles são normais. Normal é quem acha que eles não são normal, viu? Eles são até muito melhor do que nós, porque eles não têm essa maldade de ficar atacando o outro, querendo trair o outro, passando a perna no outro. Eles não têm. Antes a gente fosse um pouquinho do que eles são, tá bom? Eu não tô me lembrando mais de alguma coisa, mas, gente, eu tô assim, esses dias eu pensei, falei, será que eu vou morrer? Na pandemia, eu tive Covid. Sozinha aqui, eu e meus 2 filhos. Tudo bem que o Covid, porque eu tive bem no início. Tava todo mundo com medo, eu tava desesperada, né? Quanta gente faleceu. Assim que eu percebi a falta de ar, eu liguei na farmácia e comprei, na época gastei quase R$ 1.000 de remédio. Graças a Deus eu tinha o dinheiro para pagar. Agradeço a Deus, foi na época que eu tinha trocado de casa, comprado essa casa aqui, eu tinha um pouquinho de dinheiro, mas eu passei um susto tão grande aqui. Tomei muito remédio caseiro, eu achei que eu ia morrer, que eu tinha muita falta de ar, gente, é horrível você puxar o ar e você não sentir que o ar satisfez, sabe? Você fica com aquela sensação de falta de ar. Não é não ter ar para respirar, é o corpo ficar com sensação de falta de ar, né? Mas eu agradeço a Deus que não foi aquela hora. Não foi aquela hora. Depois, esses dias, eu passei muito medo, porque eu achei que ia me dar um negócio aqui, porque eu passei muito nervoso. Muito nervoso. Agora, ultimamente, gente, eu tenho analisado minha vida. Existe um estudo da psicologia. Eu já estudei isso tanto em cursos de psicologia, porque eu estudo
Eu nunca cheguei a fazer uma faculdade de psicologia, que era meu sonho, porque é presencial. Porém, como hoje a ciência está muito evoluída, as linhas de estudo elas são as mesmas, começaram lá atrás, mas eles vão aprofundando, né? Hoje eu quero estudar psicanálise. É um curso que está parado por falta de, mas que eu pretendo continuar estudando psicanálise, neurociência. A física quântica, eu já fiz curso, mas é a psicanálise que eu realmente vou me aprofundar em estudar psicanálise. Se Deus assim o permitir e se Deus me der força. Que eles visitam pessoas que já estão no fim da vida. Porque quando eles vão fazer um estudo, eles fazem a mesma coisa com muitas e muitas e muitas e muitas gente. Então, eles conseguem identificar ali um padrão, né? O que eu me arrependo de não ter feito na minha vida. E isso é uma coisa que, quando eu fiz um curso de neurociências, que é o curso que eu falei para vocês que eu vendi meu portão, um curso que eu paguei R$ 3.000, um curso que me mudou para sempre. Foi quando eu estava no último ano de pedagogia e eu já tinha me esforçado muito para concluir o curso, para estudar aqueles anos todos. E eu vi que eu não poderia trabalhar com, mas que foi bom. Tudo que eu aprendi, tudo que eu apliquei em mim e que eu aplico até hoje para a vida, porque eu lido com a pedagogia, né? Foi bom, mas eu estava sem força, porque a gente perde a força. Então foi quando eu comecei a fazer o curso de neurociências. E aquilo foi tão importante para mim na época que eu não tinha dinheiro. E eu precisei levantar R$ 3.000. Então, uma parte eu peguei de empréstimo e outra parte, para inteirar o dinheiro, eu vendi meu portão e paguei. E aí, quando eu comecei a fazer aquele curso, é um curso assim que você faz muitos exercícios com a mente escrevendo. E quando você vai mexer com a mente, gente, é muito dolorido, porque a mente, ela não tem todas as respostas, tá tudo no inconsciente. E aí, quando você começa a fazer perguntas pro seu inconsciente, começa a surgir as respostas. Isso é a neuroplasticidade, vai criando novas conexões, é dolorido, dói. Dói, muita gente desiste porque dói. Dói nascer, dói crescer, dói aprender, dói. Mas é algo que a gente aprende. Desde quando eu estudei pedagogia, estudei um pouco, né? Pedagogia, estudo um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho sobre a neuroplasticidade. Quando você está estudando, lendo, aquela hora que vem aquele cansaço, a vontade, é aí que você tem que insistir um pouquinho mais. O cérebro, ele vai criando novas conexões. Então, é um curso que eu fiz muitos exercícios, muito. E que ele foi mexendo comigo. E aí você começa a trabalhar coisas que estão enraizadas lá, e aí dói, e aquilo vai te mexendo, porque tudo que você manda pro o córtex, ele manda pro cerebelo, o cerebelo manda pra corrente sanguínea, e aí ativa o corpo. Então, quando você trabalha a sua mente, você começa a agir diferente. A gente tem reações, você começa, às vezes uma coisa que você não tinha força para fazer, você tem força. Às vezes algo que você não tinha pensado naquilo, você de repente tiver uma ideia de fazer alguma coisa. Então, não existe essa coisa de que, porque eu tive um problema, igual o rapaz falou que 5 anos atrás eu tive um problema, eu não consegui fazer a transferência do carro. Será? Eu não posso falar que ele tá mentindo, né? Mas pode ser a forma dele pensar, não sei, não posso julgar ele, né? Não tô à altura de julgar ele. Mas eu, na minha vida, eu não pude deixar nada para depois. Eu tive que reagir, eu tive que encontrar força. E até hoje eu tô aqui, porque eu falei, gente, eu não aguento mais. Eu tenho lutado constantemente contra a depressão.
o isolamento, o abandono, a pressão, a solidão, sabe, assim, às vezes, igual eu vim pra cá, porque eu sinto uma saudade da minha casa, mas eu tenho que ir, tenho os compromissos dos meus filhos, tenho os médicos, e eu falo, poxa, não tem uma pessoa, né, pra ir marcar uma viagem pra mim. Aí eu vou pedir pro pai da Vitória, porque assim, eles é o que eles querem, né? É o que me foi imposto, é a última bolacha do pacote. Mas assim, por que ele não tem um pouco de educação, um pouco de sanidade? Por que eu sou ingrata? Que mal que eu fiz a eles? O que fizeram pra mim, assim, que eu tenho que ter essa tamanha devoção, Eu não falo mal deles. Hoje eu tô aqui contando uma história. Mas eu falo, gente, eu não falo mal da minha família, não falo mal deles, eu tô cuidando da minha vida. Então, gente, eu não aguento mais isso. Eu tô a pé, porque eu precisei lutar para ter um teto para os meus filhos, porque na casa da minha mãe eu era constantemente tocada de lá, porque eu tinha que mudar, porque eu tinha que sair de lá, porque lá não era minha casa. Todos me tocaram, todos, desde meus pais, a meus irmãos, as minhas cunhadas, todos me tocaram de lá, porque lá era o lugar que eu chamava de casa. Então eu tive que pensar, poxa, meus irmãos, eles têm casa para morar. Eu também tenho o direito de ter uma casa para morar. O pai da Vitória se aproveitou da situação. Sim, ele não é criança, apesar da família tratar ele como criança, ele achar que ele é uma criancinha, que ele pode fazer e pode desfazer. Ele não é criança. A família não aceita eu falar com eles nem por telefone. Então ele também tem que respeitar minha família. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele vai lá, ele faz uma conversa. Esses dias, minha mãe veio falar pra mim que ele falou pra ela que eu xingo ele. Ah, porque ele é muito bom, porque ele diz que faz tudo pra você e você fica xingando ele. Aí eles ficam com raiva de mim. Meus irmãos tudo acham que eu tenho que... É a última bolacha do... Só que ele também não... Gente, não existe amor aí, não existe. Isso aí é só um jogo pra acabar com uma pessoa. Não existe, até porque nós teve um rompimento 17 anos atrás. E o que eu passei esses anos, dentro de mim não existe a menor possibilidade nem de ser amigo. Porque às vezes ele fica bravo comigo. Ah, por que você não ri pra mim? Sabe, a pessoa vem tentando te manipular e você fala, ó, conversa comigo só o que é necessário. Aí a pessoa não aceita. A pessoa xinga, a pessoa grita, a pessoa bate porta. Ó, respeita a minha casa. Aí a pessoa fica com raiva, vem aqui na porta fazer uma pirraça. De alguma forma ela tá ali te cutucando, querendo te atingir de qualquer maneira. Ah, por que você não vai registrar o boletim? Gente, já teve boletim na época que eu tava grávida do Marcos. Eu ligava lá e falava, gente, pede pra ele respeitar minha casa, fica aqui me xingando. Aí foram na delegacia registrar um boletim de que eu estaria perturbando o lar deles. Olha só. No boletim, eles alegavam que eu havia traído o pai da Vitória. O que não é uma verdade. Na época eu me defendi. Fomos parar na delegacia das mulheres, eu falei das violências, que ficaram me xingando, que não havia tido traição. Eles falaram, mãe, isso não dá em nada. O que realmente não dá em nada? Então, gente, estão brincando com uma coisa muito séria. Quem estiver ouvindo, quem tiver acesso, essas pessoas que não falam comigo, que se estiver ouvindo, eu tô aqui pedindo, respeitem a minha casa do mesmo jeito que vocês merecem respeito. Que se às vezes eu tento falar lá, gente, é porque eu tô aqui com tanto eu quanto ser humano, quanto mãe, quanto mulher, que eu fui violada esses anos todos. Eu tenho direito a respeito. Meus filhos têm direito a respeito. Um dos últimos dias que eu pedi para ele levar nós no centro, porque ultimamente eu estou indo a pé. Isso acontece na frente deles.
Então eu falo, ó, a partir de hoje você leva ela, eu vou a pé, eu vou... Não é todo dia que eu tenho dinheiro para andar de táxi. Para quem pensa que eu tenho muito dinheiro, gente, todo final de mês eu já tô no vermelho. Todo final de mês eu já tô no vermelho. Esses dias, o que eu arrecadei com as plantas, eu fiz algumas coisas que estavam atrasadas, precisando fazer, e que não vem ao caso eu especificar tudo aqui, mas para quem acha que o meu dinheiro não tem valor, olha, o meu também tem valor. Tudo que eu trabalhei esses anos todos, tudo que eu fiz pela Vitória, eu não tô aqui cobrando, eu só tô explicando para as pessoas terem um pouquinho de consciência. Tudo lá atrás que eu trabalhei, que foi jogado no lixo, porque aquilo lá, gente, hoje para mim é muito claro. Que foi apenas uma pessoa que entrou na minha vida para se divertir comigo. Se divertir, por quê? Porque assim, o desdenho é tanto que a pessoa, eu falo, olha, por que você procura pessoas pobres? Sabe aquela criança que aprendeu a quebrar o carrinho do coleguinha? Procura pessoas do seu nível. Por quê? Porque lá vocês vão ter tem pessoas que não procuram porque o outro ele vai ter força para se defender, então ele gosta de pegar os vulneráveis, né? Eu falo isso também, eu falo, olha, você está sendo extremamente covarde, procura uma pessoa do seu nível, procura uma pessoa do seu nível. Não quero que ninguém goste de mim, não quero nada, também não tenho nada contra a família, são todas pessoas que, Paranaíba, gente, eu cresci aqui vendo as pessoas, e às vezes nunca tive um contato íntimo, não conheço, a gente conhece de vista, né? A gente tem um péssimo hábito de falar, eu conheço fulano, mas não conhece, conhece de vista. Nunca fui uma pessoa evasiva, nunca me envolvi com política, nunca fui interesseira. Essa sou eu. Tive um casamento, não briguei com meu ex-marido por causa de dinheiro. Teve um conflito muito curto, que ele pagou uma vez a passagem para mim para a Bélgica, mas na verdade meu interesse era ir para a Bélgica trabalhar. Não fiquei lá por causa da cobrança também. De que porque ele pagou sua passagem. Foi a época que eu acabei levando a minha irmã, gente, para ajudar a minha irmã. E a minha irmã me agride. Eu não fiquei lá por causa disso. Depois eu até tentei voltar por outros meios para não ficar, não falarem que eu tinha me aproveitado dele. E olha que eu tinha sido mulher dele 15 anos. E ele nunca havia me dado nada. E a minha mãe me cobrou isso. Minha mãe... Mas eu falo, ó, mãe... Porque isso tem que partir da pessoa, né? Tá tudo bem? Eu vim, fui trabalhar de costureira, voltei a morar com a minha família. Nunca mais voltei, porque eu nunca mais senti segurança de ir, né? Para ir para lá não é algo assim de forma irresponsável. Se você for para lá de forma muito vulnerável, você corre perigo. Você tem que ter uma pessoa lá que seja um amigo, um conhecido, alguém que realmente vai te amparar lá. Agora, se tiver alguém lá que esteja também querendo se aproveitar de você, você corre perigo também. Então, eu nunca mais fui por não sentir segurança de ir. Até quis. E aí, eu tinha minha segunda filha, que eu fui cuidar dela. Fui trabalhar, fui cuidar dela. E essa sou eu, gente. Então, assim, nunca tinha tido aí essas experiências com carro. Nunca tinha tido carro. No tempo que eu era casada, era no nome dele. Depois, eu havia financiado uma bis, eu tirei da loja, estava pagando, que eu vendi. Na época, foi para um cara legal, porque eu não tive problema com documento com ele. Nem lembro como foi, porque a bis, ela estava alienada ainda quando eu vendi para ele. Não me lembro se ele pagou. Mas, assim, eu tenho me feito muitas perguntas sobre o que está acontecendo com a minha vida. E é por isso que eu tô aqui, para todo mundo. Quem tiver acesso a isso, gente,
pense e repense um pouquinho mais sobre o que tem acontecido, tá bom? Quantas viagens, eu não peço muito da secretaria. Não, a gente usa o passe livre, só que o passe livre, já relatei que eu tenho que ficar na rodoviária de madrugada. E é muito perigoso, gente. A última vez que eu fui pelo passe livre, eu fiquei com muito medo ali naquela rodoviária, no meio de drogados, eles estavam brigando. Normalmente, o ônibus marcado para sair 3 horas da manhã, ele vai sair lá pelas 7. E eu tenho que ficar mais ou menos das 2h30 sentada lá esperando o ônibus. E tem vezes que não tem ninguém, é só eu e meus 2 filhos quando a gente vai para Rio Preto. Então, eu tenho pedido para a secretaria levar nós. Levar, de vez em quando. Porque eu tô com medo de ficar na rodoviária. E porque é difícil a questão do táxi. Eu dependo de táxi e normalmente existe também uma política de táxi. Não é qualquer táxi que me leva. Não é fácil ser uma mulher sozinha, gente, num mundo onde o patriarcalismo... O que é o patriarcalismo? É aquela mentalidade de que apenas o homem é dominante. Esse sistema patriarcal, ele existe desde que o mundo é mundo. E ele foi implantado aqui no Brasil no tempo da escravidão. Já existia, mas assim, era muito forte no tempo da escravidão, porque o coronel, ele era dono de tudo, né? E isso era legal. Ele era dono da mulher, ele era dono dos escravos, ele era dono dos filhos. Os filhos, eles não podiam abrir a boca, que dirá a mulher. Então, esse é o patriarcalismo, que é o coronelismo. E isso foi passando de uma geração para outra na mentalidade de algumas pessoas. E ele, infelizmente, ele tá aí na mentalidade das pessoas. Por isso que homens agridem tantas mulheres, né? Existe tanta violência contra as mulheres, tanto desrespeito por conta dessa mentalidade. Só que não é uma mentalidade saudável, gente. Não é uma mentalidade saudável, mas é uma mentalidade que tá aí por aí, infelizmente. Ela existe. Então, mulheres como eu, que não tem marido, tem gente que não respeita. Deveria respeitar, mas tem gente que não respeita. Tá? Vitória. Ela é tão doce, tão carinhosa, mas ela é tão pequenininha. Tadinha, eu fico assim, às vezes, coração muito partido, porque ela não fala. É sempre nós 3. Sempre que eu estou triste, eles sentem. Nós temos um cachorrinho que eu adotei ele na pandemia. E eu tenho feito de tudo para não desfazer do cachorrinho. Porque eles amam muito o cachorrinho. E eu também amo muito o cachorrinho. Então, por conta das viagens, a gente tem sofrido por causa do cachorrinho. Já quiseram tomar ele de nós, e aí a gente sofre. Às vezes que eu venho pra cá, ele fica lá. Então, gente, não é fácil, tá? Eu não quero que ninguém tenha pena de mim, não sou uma pessoa... O que é o vítima? O vítima é apenas uma mentalidade, tá? A pessoa se coloca no papel de vítima. Então, quando eu fui entendendo isso, eu fui deixando de ser vítima. Você deixa de ser vítima quando você aprende a falar não. Quando você deixa de viver aquela identidade construída pelos outros. Olha, você tem que ser assim, principalmente a mulher. Olha, você não pode falar não, você tem que agradar todo mundo, você tem que ser boazinha, você tem que casar com quem os pais escolheram, você tem que fazer tudo, doa quem doer, gente. Eu até entendo que as pessoas aprenderam isso, tá? Eu tenho consciência, isso vai passando de uma geração para outra, porém, o mundo mudou, né? As mulheres, conforme as mulheres foram tendo que ir para o mercado de trabalho, as mulheres passaram a ter responsabilidades,
Hoje, o grande número de mulheres que é mãe solteira, que tem que criar os filhos sozinha, porque os relacionamentos não estão dando certo, e tudo isso faz parte do mundo, e a gente tem que acompanhar isso, né? Então, essas pessoas que não acompanharam a mente a viver a realidade da vida, elas sofrem, gente, faz o outro sofrer. Não é assim, a gente tem que aceitar. A ciência explica que, conforme você vai trabalhando no nível de consciência, gente, existe até uma tabela que você vai subindo esses níveis de consciência. Então, imagina que você está lá embaixo, na tristeza, na culpa. O que é você estar na culpa? Colocaram tanto que você é isso, como é... Por exemplo, tentaram colocar tanta culpa na minha cabeça, porque a culpa, gente, ela é tão grave que a culpa na nossa mente, ela é considerada um tribunal. Porque a nossa própria mente, quando você tem a culpa lá, você se auto-sabota, você se auto-sentencia. Tem pessoas que tiram a vida. Tem pessoas que não se permitem ser felizes. Tem pessoas que destroem a si. Existem pessoas até que se mutilam, né? Então, todos os transtornos mentais, transtornos de comportamentos, eles começam a partir dos sentimentos. Culpa, tristeza, culpa, apatia, medo, aí você vai subindo, né? Então, aí lá em cima existe a aceitação. Você vai ter que passar pela aceitação, vai ter que passar pelo perdão, vai ter que perdoar o outro. Eu tive que passar, se eu tô aqui hoje, é porque eu tenho essa consciência de que quando eu tô com sentimento ruim aqui dentro de mim, eu tenho que tirar eles, eu tenho que trabalhar eles. E às vezes eu passo dias ali, passo dias fazendo as minhas técnicas, e devido ao que tá acontecendo no externo, gente, porque é normal também, nós somos resultado das 5 pessoas que a gente convive. A neurociência comprovou isso, porque nós somos influenciados, né? Nós seres humanos, e aí o assunto é bem profundo, a gente acaba absorvendo até a energia do outro, sentindo a energia do outro. Isso aí é o que a física quântica explica sobre energias. Então, por mais que você esteja ali, se você ainda tiver, você acaba caindo. Não suporta. Por mais que eu me esforce, gente, para criar uma boa convivência aqui entre eu e meus filhos, pra gente criar uma boa harmonia, porque a gente vai ter que chegar na harmonia, a gente vai ter que chegar na alegria, a gente vai ter que chegar no agradecimento pela vida, pela gratidão, porque as leis dizem que você tem que ser abundante, tomando um copo de água, não tendo comida para comer. Se você não conseguir chegar nesse ponto, vai ter que chegar. Então eu trabalho muito isso, fazer muita técnica para me sentir alegria, sentir gratidão pela vida. Eu já consegui muitos momentos na vida de eu estar nesse lugar e é muito gostoso, porque é aí que o cérebro vai te liberar. As químicas é só assim. Prazer duradouro, porque prazer momentâneo, olha aí o tanto de transtorno que tem, de pessoas que estão aí, e não adianta nada tomar remédio. Remédio só vai dopar. Então, gente, é isso, tá? Se eu não fizer alguma coisa, o que vai ser dos meus filhos? Eu penso, gente, se eu for, quem vai cuidar dos meus filhos? Eu me preocupo com eles. Me preocupo. Deus abençoe cada um de vocês.